Boa noite, gente. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo nessa noite. Mais uma live aqui da IBCPR, TBT da IBCPR. Nós estamos aqui hoje com uma presença ilustre aí do nosso irmão e amigo Guilherme, que estará falando para nós hoje, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E além do nosso irmão Guilherme, nós teremos também a participação dos nossos ministros de louvor aqui da nossa igreja, que estarão louvando e bendizendo o nome do Senhor, o nosso Deus. Então, você terá a oportunidade de abençoar a vida de alguém compartilhando essa live com outra pessoa. Então, aproveite esse momento, porque ele vai falar de saúde emocional. Então, é tempo de nós compartilharmos aquilo que Deus tem nos dado. E Deus tem nos dado um irmão como Guilherme aí, sábio, psicólogo, teólogo, que estará nos falando algo de extrema importância nesse tempo de pandemia. Então, abençoe a vida de alguém nesse tempo e compartilhe essa live com outras pessoas. E Deus será glorificado em tudo isso. Então, meu irmão, minha irmã, não perca mais o seu tempo. Compartilhe essa live, deixa aí a sua like, deixa aí o seu comentário, enriqueça a vida de alguém. Nós estaremos aqui dando também a vocês um momento de vocês estarem orando pelas pessoas que estarão fazendo seus pedidos de oração aqui nessa live. Então, por favor, seja você uma bênção na vida de alguém. Não perca mais o tempo. Aí, compartilhe com alguém essa live em nome de Jesus. Como eu estou fazendo aqui agora, antes de iniciar, eu já estou aqui compartilhando com outras pessoas. E Deus, com certeza, será glorificado e exaltado mais uma vez, queridos. Então, aproveite esse momento para enriquecer a vida de alguém. Que Deus abençoe ricamente, abundantemente a sua vida. Eu quero convidar você, nesse momento, agora, a abrir a sua Bíblia Sagrada no livro de Filipenses, capítulo 2, no versículo de número 11. Eu farei a leitura rapidamente aqui de um texto e você vai poder acompanhar comigo esse texto que eu estarei expondo aqui nessa live, mais uma vez, em nome de Jesus. Tá certo? Podemos aprender a considerar, então, a necessidade dos outros como as mais importantes do que a nossa. E aí esse texto vai nos mostrar isso. Diz assim, então, Filipenses 2:11. Vou abrir aqui. Vou ler do 9 até o 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Ou seja, o nome de Jesus está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, nesse tempo, meu irmão, minha irmã, entenda o seguinte: Jesus Cristo, ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo por causa de você, por causa de mim, por causa de todos nós. Ele assumiu a forma de servo. Então, aí está um exemplo em que Jesus nos mostra que ele colocou as suas vontades, né, os seus desejos, todos em segundo lugar. Ele nos colocou em primeiro lugar na sua vida. Ele se deu por nós, se entregou por nós. Então, isso é motivo de nós termos alegria nessa noite, de celebrar aquele que é o único, aquele que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Nós vamos celebrar nessa noite, nós vamos glorificar o nome dele, nós vamos exaltá-lo, porque ele é o único merecedor de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele é o Senhor da glória de Deus Pai. Então, quando nós falhamos em valorizar as outras pessoas, o seu sacrifício por nós nos demonstra o caminho melhor e mais humilde. Siga o exemplo de Jesus. Entregue todos os seus sonhos, todos os seus desejos nas mãos dele e entenda que o outro é mais importante do que as suas vontades. E se coloque no lugar do outro
porque a alegria vem ao colocarmos o bem-estar dos outros em primeiro lugar, na frente do nosso. Então, Jesus fez isso por nós. Jesus colocou o seu bem-estar em segundo lugar. Ele colocou o bem-estar do outro em primeiro lugar, porque ele nos ama. Ele nos amou primeiro, como disse a palavra de Deus aqui nesse texto que nós lemos. Tá certo? Então, pense sobre isso, guarde isso no seu coração, que o seu bem-estar seja colocado em segundo lugar e que o bem-estar do próximo seja colocado em primeiro lugar. Amem uns aos outros, como eu vos amei, disse o Senhor Jesus. Então, nós vamos iniciar agora louvando a Deus. E depois teremos a participação do nosso irmão Guilherme, que estará nos trazendo uma mensagem maravilhosa da parte de Deus, falando sobre saúde emocional. Então, se você conhece alguém que está passando por momentos de depressão, alguém que tem problemas com ansiedade, esse é o momento de você convidar essa pessoa para participar dessa live, assistir essa live e receber do Senhor a sua palavra. Então, por favor, se você conhece alguém, procure esse alguém agora, porque esse alguém será ministrado pela palavra de Deus através da boca do nosso irmão Guilherme, que é psicólogo e que também é teólogo, tá certo? Então, quero convidar aqui o Alexandre, Alessandra, para estar louvando a Deus conosco nessa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, igreja do Senhor Jesus Cristo. Estou dando uma ajeitadinha na câmera aqui. Amém. Tá ouvindo bem, pastor? O volume tá bom? Estou te ouvindo bem pouco. Tá melhor agora? Sim, com certeza. Então tá bom. Vamos adorar o Senhor. Bem-aventurado, né, aquele que confia no Senhor e vive para a sua glória e para a sua honra. Amém? Cante conosco então neste momento. Justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Nossa oração ao Ti.
te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh Jesus, tu és lindo, Jesus. Nós queremos te adorar, Pai, essa noite. Queremos exaltar o teu nome, porque tu és santo, Senhor. Só tu és santo e só tu és digno, Senhor, de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Quão doce esse nome é, o nome de Jesus. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é
Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Como eu amo esse nome, a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, acima de todo nome estás. Teu é o reino, tu é a glória, hoje pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, Aleluia, aleluia, aleluia. seja o nome do Senhor. Deus é bom. Então, nesse momento, quero convidar aqui o nosso amigo, irmão em Cristo, que serve ao Senhor ali na igreja Peniel, em Resende, estará falando para nós nessa noite, tá certo? Ele que é psicólogo, que é teólogo, estará conosco nessa noite e Deus será glorificado mais uma vez em nome de Jesus. Queria desde já agradecer a nossa irmã Alessandra, que canta de uma forma tão bela, tem falado muito aos nossos corações quando ela está ministrando. Eu louvo a Deus pela sua vida, tá, Alessandra? Que você continue sendo essa bênção, usando a sua voz, a sua instrumentalidade para a glória de Deus, tá bom? Deus abençoe seu esposo aí também, na condução, no preparo aí, né, de tudo isso. Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês, o casamento de vocês, em nome de Jesus, tá bom? Então,
Nós vamos lá agora ouvir aquilo que Deus tem a nos falar através da boca do nosso querido irmão Guilherme. Seja muito bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. A palavra está com você nessa noite. Amém, a paz do Senhor a todos, espero que estejam me ouvindo bem. Bom, em primeiro lugar, agradecer aí ao Felipe, né, que me convidou para estar com vocês hoje. Está sendo um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui para falar de um assunto que, para mim, é muito importante. Um assunto que não tem a ver só com a minha profissão, né, com a minha vida profissional, mas tem a ver com tudo aquilo que a gente tem vivido, né? Eu queria fazer uma pequena apresentação rapidinho. Além de ser da Igreja Peniel em Resende, eu também, há pouco tempo, terminei o seminário, né, ali na IBCR, seminário que voltou a ser na IBCR, a primeira turma agora que se formou em 2009, eu fiz parte dela. Sou membro da Igreja Peniel aqui em Resende, sou casado, tenho 2 filhos, minha esposa e meus filhos estão nesse momento trabalhando, né? Aqui em casa mesmo a gente tem um pequeno comércio de lanche aqui, então não repare se aparecer algum barulho estranho. Eu tive, inclusive, que vir para outro local para estar um pouco mais à vontade aqui, porque está tendo comércio agora aqui em casa, né? Minha casa também é uma área comercial, né? Diria assim. Mas, por formação, eu sou psicólogo, eu trabalho como psicólogo há muitos anos, né? Eu, nesse momento especificamente, acho que vale a pena eu dar fazer uma pequena ressalva. Eu, nesse momento, estou encostado em INSS por um problema de saúde, que é a minha coluna. Eu realmente passei por uma cirurgia um tempo atrás. Acho que o Felipe também agora já começa a entender algumas coisas aí. A gente acho que é parceiro de coluna, né? E a gente, inclusive, hoje se viu lá no tratamento, nosso atendimento lá na nossa Hidro, né? Glória a Deus por isso. Mas eu, nesse momento, estou não podendo exercer diretamente a minha profissão, a minha função, então, nesse momento, eu estou parado em termos de atendimento. Mas a minha vida inteira trabalhei como psicólogo, e nesses últimos anos que eu venho também tendo problemas de saúde, eu precisei, eu necessitei me aprimorar também academicamente. Então, mesmo não estando atendendo, não exercendo a minha profissão, eu não fiquei parado, eu fui estudar algumas outras maneiras de poder ajudar meus irmãos. E aí, no ano passado, além de terminar o seminário de teologia, eu também fiz uma pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial. Eu também fiz uma outra especialização no Seminário Bíblico Palavra da Vida, que fica ali em Atibaia, também em aconselhamento bíblico, muito bom, até recomendo aos irmãos, quem quiser arriscar aí, né, uma viagem lá para Atibaia, não é muito perto, mas é uma pós-graduação, é a nível de pós-graduação muito boa também, em aconselhamento bíblico. Bom, meu nome é Guilherme, como já falei, mas alguns podem me conhecer por Manuel, então não estranhe, meu primeiro nome é Manuel Guilherme, e eu estou aqui para falar com vocês de um assunto que mexe muito comigo, né, que me traz bastante interesse. E o tema que vocês propuseram para eu falar, está aparecendo aí para a turma aí, né, saúde mental em tempos de pandemia. Eu queria fazer uma pequena explanação. Eu acho que eu não vou querer tomar muito tempo com os irmãos falando de muitas coisas. Eu vou tentar aqui, depois, abrir um espaço para perguntas, se for o caso, algumas considerações, tirar algumas dúvidas, tá? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, quando a gente fala de saúde mental, né? O que a gente pode pensar sobre saúde mental? E aí eu fui pegar algumas definições técnicas do que vem a ser a tal da saúde mental. Só explicando, é que quando a gente fala de saúde mental, normalmente as pessoas associam esse termo a alguma coisa ruim, a doença mental, e não é, né? A doença mental é exatamente quando alguma coisa da saúde mental está sendo abalada, e é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, tá bom? Bom, eu peguei aqui uma pequena definição que eu gostei muito, que diz assim: saúde mental
é a forma como a pessoa reage às exigências da vida. Ou seja, a maneira como você reage aos problemas, a maneira como você reage às dificuldades, a maneira como você reage também às alegrias, às coisas boas da vida, vai mostrar muito da sua disposição mental. Eu diria o seguinte, se você consegue fazer uma caminhada de 10 quilômetros por dia, a sua saúde física está muito boa. Mas se você, que está acostumado a fazer 10 quilômetros por dia de caminhada, e em pouco espaço de tempo, em uma semana, você começa a perceber que você só consegue fazer 1 ou 2 quilômetros, alguma coisa está errada com o seu físico. Então, a gente já pode começar a pensar assim, que saúde mental, ela precisa partir de uma referência. Qual é a referência? A referência, eu vou citar aqui. Então, digamos assim, que eu sei que eu estou bem mentalmente quando eu estou bem comigo e com os outros. E aí até pensei num texto bíblico, né, que tem a ver um pouco com essa ideia de estar bem consigo e estar bem com o próximo, levando um pouco para as coisas da Bíblia, eu pensei no texto que diz, se possível, tendes paz com todos. Então, esse texto também nos ajuda a entender um pouco do que seria a questão da saúde mental. Bom, uma outra questão também importante, que é citada aqui, é aceitar as exigências da vida. Então, também tem um texto bíblico que fala sobre isso. No mundo tereis aflições. Então, como é que eu vivo as exigências da vida? Será que eu tenho aceitado bem as exigências da vida? Uma outra questão também é saber lidar com boas emoções, mas também com emoções desagradáveis. Então, já no primeiro momento, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa entender alguns aspectos. Eu já falei aqui sobre estar bem consigo, estar bem com o próximo, aceitar as exigências da vida, exigências muitas, né? Inclusive, a gente está vivendo num momento onde algumas posturas estão sendo exigidas. Nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Outra coisa também é que uma pessoa que gosta de uma boa saúde mental, ela tem boa relação com emoções boas, positivas, ela sabe reagir bem quando algumas coisas boas acontecem, mas ela também tem boas respostas quando algumas coisas ruins acontecem, tá? É que nós vamos entender que a pessoa que gosta de uma boa saúde mental não é aquela pessoa que só sabe ter respostas positivas, extravagantes às vezes, em coisas boas. Ah, recebi um aumento, meu filho nasceu bem, meu time venceu, minha igreja está crescendo, glória a Deus, a pandemia acabou, né? Não é só nesses momentos, mas eu preciso também saber como é que vai minha saúde mental quando vierem as adversidades. E aí, já dando uma pequena dica, parece que nós realmente só poderemos ter um quadro melhor de como vai a nossa saúde mental quando passarmos por algum tipo de exigência que nos prove. Parece que enquanto nós estamos tendo boas notícias, notícias legais que nos confortam, que nos trazem benefícios, como eu falei algumas aqui, eu não sou muito provado, mas quando vier uma luta, quando vier uma dificuldade, como é que eu vou reagir? Então, é importante a gente pensar em saúde mental como alguma coisa que não pode ser medida somente quando as coisas estiverem bem, mas quando as coisas não estiverem indo muito bem, como é que a gente reage? E, por último, é importante que a gente que precisa entender se estamos gozando de uma boa saúde mental, se nós reconhecemos nossos limites e se a gente busca ajuda quando é necessário. Então, você reconhece os seus limites? Já trazendo aqui algumas perguntas, né? Será que você sabe quais são os seus limites? Será que você sabe até onde você consegue suportar uma dor, uma adversidade, alguma luta? Algumas pessoas que estão me ouvindo podem ter tido perdas muito significativas, ter perdido pai, mãe, parentes, amigos muito próximos. Pode ser que alguém nessa live de hoje tenha experimentado alguma perda recente, muito desagradável,
pode ter perdido um filho, por exemplo, não sei, mas só passando pela situação para a gente saber como a gente vai se comportar. E pode ser que a gente fique muito surpreso ao passarmos por uma situação de perda com a nossa reação. Ou a gente pode ficar surpreso porque estamos passando de forma razoável por alguma perda muito significativa, ou estamos passando por alguma perda, às vezes, não muito potente, não uma perda muito desgastante, e estamos reagindo de uma maneira muito ruim. Pode ser que eu tenha perdido o meu emprego. Bom, se eu sou pai de família, minha renda é a única coisa que sustenta a minha casa, pode ser que perder o emprego para mim seja uma perda muito significativa. Mas pode ser que eu tenha uma boa reação também. Pode ser que eu não fique de luto um mês inteiro. Pode ser que eu lide bem com a situação. E aí eu vou ver como é que está a minha mente, como é que está a minha cabeça, e se realmente estou gozando de uma boa saúde mental. Ok? Bom, e a gente pode pensar que há um desequilíbrio que vai nos mostrar não se estamos gozando de boa saúde mental, mas que tipo de coisas nós podemos estar sentindo que já pode estar mostrando para nós que estamos tendo algumas dificuldades na nossa saúde mental. Lembra que eu falei a pessoa que caminhava 10 quilômetros e agora está caminhando 1 ou 2, de repente ela começou a não conseguir caminhar mais tanto assim? Então, eu posso dizer que até um tempo atrás eu estava muito bem, eu estava feliz, estava tendo notícias difíceis, ruins, mas eu estava tocando a minha vida, eu estava indo muito bem, eu estava fazendo os meus 10 quilômetros, mentalmente falando. E aí, de repente, vem uma adversidade. E essa adversidade causa um desequilíbrio. E aí, tem uma anotação aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Eu coloquei assim: quando há um desequilíbrio ou uma desarmonia, acontecem alguns sintomas. Então, quando eu passo por alguma luta, passo por alguma dificuldade, alguma coisa que eu não esperava, alguma surpresa da vida, algo que eu não esperava, eu tinha feito planos, eu estava caminhando numa direção, de repente eu não posso mais caminhar, alguma coisa aconteceu. Isso pode trazer um desequilíbrio ou uma desarmonia entre aquilo que eu desejava e aquilo que eu tenho que enfrentar agora. E é dentro desses quadros, dessa desarmonia, é que a gente pode experimentar alguns quadros, por exemplo, como depressão ou como ansiedade. E eu quero abrir um parênteses aqui importante, tá? Eu quero que você tenha muito cuidado com essas duas palavras, depressão e ansiedade. Muito mais com a depressão do que com a ansiedade. Hoje, qualquer tristeza, a pessoa já fala que está tendo depressão. A pessoa pode estar, de fato, tendo momentos de tristeza. Nós estamos, por exemplo, agora vivendo um momento esquisito, um momento diferente. Até 3 meses atrás, mais ou menos, 4 meses, mais ou menos, a gente estava levando a vida de um jeito completamente diferente ou minimamente diferente do que nós estamos vivendo hoje. E é normal que, nesse tempo, a gente sofra alguns desequilíbrios, alguns desajustes na nossa mente, no nosso coração, nossas emoções, nossos sentimentos. Pode ser que antes eu não era um cara muito preocupado com algumas coisas. Agora eu posso estar ficando preocupado com algumas coisas. De repente, lá para janeiro, fevereiro, eu não estava preocupado com o meu trabalho. Agora eu já estou ficando preocupado. Pode ser que há um tempo atrás eu estivesse preocupado com meu filho, com a minha filha, com meus parentes, meus amigos, com os jovens. Eu sou professor dos jovens na minha igreja também, e de repente eu estou preocupado como é que vai ser o futuro dessa galerinha, né? De repente eu vou ter lembranças assim: nossa, eu tenho uma amiga que ia se casar em maio agora, mês dos casamentos, e ninguém casou. Puxa vida, eu tenho ouvido histórias de pessoas que tinham feito planos e mais planos, e por conta dessa pandemia, algumas coisas não puderam se concretizar. Então, será que não é normal que eu fique chateado, aborrecido? Será que não é normal
que eu fique descontente, que eu fique triste. Agora, será que é normal que eu entre numa depressão? Não, não é normal. E aí, eu falei lá no último tópico, né? Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Olha que importante. Eu passei por uma situação, aquela situação foi desagradável, eu não consegui reagir à altura, eu estou sentindo que aquela situação, eu não consigo dar um bom andamento para aquilo, eu começo a me sentir muito incapaz, parece que eu não tenho competência para enfrentar aquilo, eu começo a ter alguns pensamentos até ruins em relação, mais do que o que eu poderia ter, aí sim, eu posso pensar que eu preciso buscar uma ajuda. Pode ser que eu esteja vivendo um quadro depressivo. Mas muito cuidado para a gente olhar agora para as nossas vidas e falar assim, estou em depressão. O que você está sentindo? Perdeu o sono? Vontade de comer? Não está nem tomando banho, apesar do frio que está fazendo. Hoje está friozinho, né? Mas nós brasileiros tomamos banho até no frio. Trocamos de roupa. Mas se estiver muito diferente do seu normal, você não está se alimentando bem, você está cada vez mais querendo dormir, você está com muita irritabilidade, sem paciência, não querendo ver pessoas, não só por conta do isolamento social, mas porque você não quer olhar para a cara de ninguém, e você não era assim, tem alguma coisa errada acontecendo. Mas será que é uma depressão? Pode ser que seja, mas talvez não. Talvez você esteja vivendo um quadro depressivo, mas não está necessariamente tendo uma depressão, ou uma depressão importante, né? Que pode, sei lá, trazer algum prejuízo maior para a sua vida. Então, muito cuidado com os diagnósticos que você faz, ou também aqueles diagnósticos dos programas de TV que aparecem falando. Eu lembro que há um tempo atrás, todo mundo que viu reportagens sobre TDAH, isso há mais ou menos 20 anos atrás, né, já faz tempo, há mais ou menos 15, 20 anos atrás, muita gente que assistiu programas falando sobre TDAH falava assim, eu tenho isso. Eu tenho TDAH. Eu sou hiperativo. Nossa, meu filho é hiperativo. E aí foi uma corrida para os consultórios, um monte de gente receitando, médico ganhando dinheiro aí, receitando Ritalina, um remédio perigosíssimo, os psicólogos aí enriquecendo, né? Eu, graças a Deus, não enriqueci nessa época, porque eu sabia muito bem o que era uma coisa e o que não era uma coisa, o que era outra coisa. Então, muito cuidado também para, nesse momento de pandemia, você não se auto-intitular uma coisa que, de fato, não está acontecendo na sua vida, ainda que estejamos experimentando momentos de tristeza, incerteza, insegurança. E aí vem um outro tipo de comportamento que, às vezes, infelizmente, anda de mão dada com a depressão, que é a ansiedade. E aí, eu até fiz uma anotação aqui, né? O que tem uma tendência à depressão, ele é o que está triste. Ele tem lembranças do passado, ele é saudosista, ele sente tristeza e está muito preso ao passado. Já o ansioso é diferente. Ele está lá no futuro, cheio de incertezas e inseguranças. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Será que essa pandemia foi a única coisa que aconteceu nos últimos meses que pode ter provocado em nós algum tipo de reação um pouco desequilibrada da nossa parte, como a gente está falando? Será que há um tempo atrás a gente não estava também andando ansioso, ou meio deprimido, meio triste com algumas coisas que estavam acontecendo no nosso país, na nossa vida pessoal? Eu acho que não precisa uma pandemia para provocar certas reações na gente. Como eu estava dizendo, se você teve alguma perda importante, né, nos últimos meses, vamos botar assim, 2019, esquece a pandemia, né? Vamos voltar lá para 2019. Se você teve alguma perda significativa, importante em 2019, na sua saúde, por exemplo, pode ser que você tenha experimentado algumas coisas ruins. Não precisa parecer uma pandemia, né? Pode ser que a pandemia até piore um pouco a coisa, ou não. Pode ser que até a pandemia faça com que nós fiquemos até muito parecidos com aqueles que já vinham sofrendo com algum tipo de reclusão social,
e a gente agora está tendo, digamos assim, a oportunidade de experimentar algumas coisas que talvez não tivéssemos o conhecimento enquanto nós não passássemos por ela. Tá? Gente que nunca foi ansioso, agora começou a ficar ansioso, tá? Ficou a vida equilibradinha. A pandemia veio e, produziu ansiedade. E pode ser que não seja nada também tão anormal assim. Enfim, aí eu coloquei aqui algumas questões para a gente pensar. Tá? Vamos já levando assim para o lado das perguntas, para você fazer uma reflexão. Deixa eu só tentar arrumar meu celular aqui, que eu acho que ele está caindo. Nossa, dá só um tempinho aqui, peraí. Opa, é porque o carregador estava espetado nele aqui, agora eu acho que não vai ter problema não. Né? Mas eu quero fazer uma colocação importante para vocês aqui, levando em conta o nosso tema saúde mental em tempos de pandemia, especificamente para esse tempo, mas não só para isso. Né? Nós somos afligidos por questões. Eu quero que você pense assim. Vamos pensar primeiro nas questões externas. Vamos lá. Nós somos afligidos o tempo todo por questões externas. Né? Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições. Boa parte delas são externas, que não estão acontecendo dentro da gente. Por exemplo, uma aflição interna, uma doença. Estou doente, estou vivendo um problema de saúde pessoal. Então, eu tenho um problema de saúde dentro de mim. Isso é uma coisa interna. Uma coisa externa, um problema de saúde num amigo, num irmão, num filho. Um problema externo, o emprego, a crise. Um problema externo, a pandemia. Ok? Então, para a gente diferenciar isso aí. Mas nós somos afligidos por questões externas, mas são elas que determinam nossas reações? Ou são as disposições do nosso coração e da nossa mente que determinam? Eu vou repetir a pergunta. Somos afligidos por questões externas. Ok. Mas são elas que determinam nossas reações? Ou são as disposições do nosso coração ou da nossa mente que determinam? Olha a palavra que eu estou usando. Eu falei determinar. Ou seja, nós vamos ouvir muitas vezes, e isso não é correto, que, por exemplo, né, eu tenho uma dificuldade assim no trânsito. Já falei para todo mundo que no trânsito eu sou meio esquentadinho, sou meio nervoso. Eu não tenho muita paciência no trânsito. Eu fico muito incomodado com algumas questões que acontecem. As pessoas em Resende agora não respeitam mais os sinais de trânsito, né? Eu continuo dirigindo em Resende há muitos anos. Eu tenho visto assim coisas extremamente esquisitas para uma cidade chamada Resende. Uma delas, por exemplo, é a falta de respeito com os sinais de trânsito, à luz do dia. Não é meia-noite, não, em locais de perigo, não, onde você pode avançar o sinal para preservar a sua vida. Mesmo assim, paciência, né? Pode acontecer alguma coisa errada. As pessoas não dão seta, as pessoas dirigem como se estivessem dirigindo numa rua só para elas. E eu acabo ficando um pouco irritado. O que causa irritabilidade em mim? É o comportamento da pessoa? Ou é alguma disposição dentro de mim? Quero que os meus irmãos que estão ouvindo eu falar nessa live, prestem bem atenção nisso. É claro que as situações externas colaboram, mas elas não determinam de forma alguma as suas reações. No entanto, a gente pensa o contrário. Qualquer reação ruim nossa, a gente automaticamente bota a culpa no outro. E às vezes realmente o outro vacilou, o outro pisou na bola, o outro pegou e quase me atropelou. Então eu fiquei irritado, fiquei nervoso, né? Tomara que eu não pense num palavrão, porque crente não pode xingar, não. Não xinga, não. Nem na mente, não pode, não. No máximo tem que... Ô miserável, né? Um miserável acho que até que cabe aí, né? Mas enfim. Mas pensar que a gente, às vezes, tem reações muito ruins e nós vamos dizer que tivemos aquela reação porque alguém nos provocou. Isso não é verdade, isso não é bíblico. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que Jesus está falando é exatamente
que nós seremos afligidos por muitas coisas, mas é a disposição do meu coração que vai determinar a minha resposta diante dessas coisas. Olha a palavra que eu estou usando, meus queridos. Então, é a minha disposição interna. Não é necessariamente só o meu estado de humor. Não é se eu estou com a minha conta boa ou não. Mas se realmente eu creio no Deus a quem eu sirvo. E se o Deus a quem eu sirvo é o Deus que a Bíblia me mostra que devo seguir e servir. Até porque eu posso estar servindo um Deus muito parecido com o Deus da Bíblia, mas que não é de fato o Deus da Bíblia. É um Deus parecido com o Deus bíblico, mas é um Deus misturado com um pouco de Bíblia e um pouco do que eu acho que é. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Se eu quiser adorar o Deus da Bíblia, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu não posso conhecer o Deus da Bíblia, que, na verdade, esse aqui é o único documento oficial que fala quem de fato ele é, e querer viver uma vida achando que eu posso, como se diz, né? Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É? Será que eu posso todas as coisas mesmo? Que tipo de coisas eu posso? Será que eu posso ofender alguém em nome de Cristo? Eu acho que não. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E voltando à nossa questão, para a gente pensar bastante, já que a gente está falando de saúde mental em tempos de pandemia, será que eu tenho colocado a culpa das minhas reações na pandemia? Eu estou irritado, eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu estou triste. Pensa no sentimento que você tem aí que está começando a te incomodar. Aí você fala assim, mas também essa pandemia, mas também ninguém resolve nada, mas também essa política, mas também o governo, mas também a oposição, mas também a direita, mas também o repórter, mas também a Globo, mas também a Band, mas também o SBT, mas também a Record, mas também a minha igreja, meu pastor, né? Eu acho que vai sobrar a culpa até para Deus. Mas também por que Deus não acaba logo com isso, né? Então, olha a que ponto a gente pode chegar. Principalmente para os irritadinhos de plantão, aí, dos quais eu prefiro pensar que eu sou o pior deles, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa hora. A minha resposta, ela vem de dentro do meu coração. E a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Nosso coração, desde lá do Éden, apesar do sacrifício maravilhoso de Cristo, o nosso coração, ele tende a ficar inclinado para as coisas da carne. Nós precisamos aprender a reforçar a nossa vida com barreiras espirituais, malhação, né, espiritual, através da leitura e da prática da palavra do Senhor, como fala lá Tiago. Não sejam apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra, senão vocês estão se enganando, ok? Então, essa primeira pergunta para a gente pensar aí, né? Você, nesses tempos de pandemia aí, para quem que você está jogando a culpa das suas reações? Eu estou assim porque eu não aguento mais ficar dentro de casa. Eu estou assim por conta das situações externas. Olha, vamos ter muito cuidado. É claro que as situações que nos rodeiam, elas nos afligem, mas elas não podem tirar a nossa paz, elas não podem tirar a nossa confiança, e eu também não posso culpar essas coisas, até porque elas acontecem com a permissão de Deus. Não sei quantos se lembram ou conhecem a história de Jó. Em nenhum momento Jó amaldiçoou a Deus. Jó, em nenhum momento lá falou, tá vendo, olha o que Deus está permitindo. Deus permitiu que o próprio diabo tocasse na minha vida. Não, pelo contrário, a gente vê ali um sofrimento em Jó, uma dificuldade. Jó foi muito mal assessorado por alguns amigos dele ali. Teve lá um rapaz chamado Eliú, que fez uma fala um pouquinho melhor, tentou ajudar Jó, mas também não deu certo. Mas a gente não vê Jó culpando ninguém. Ele estava tentando se defender, e ele estava podre, ele estava se raspando com pedaços de cacos, provavelmente da casa dele, que já estava também aos pedaços, né? Não sabemos de onde eram esses cacos, mas todo mundo ao redor de Jó estava destruído. Será que essa pandemia é suficiente para tirar a nossa fé? Será que essa pandemia é suficiente para que fiquemos deprimidos ou ansiosos? Como eu disse, é claro que alguma alteração vai acontecer, mas até que ponto
eu estou culpando os eventos externos por uma coisa que, na verdade, o problema é originário do meu coração. Então, vamos ter cuidado com isso. Saúde mental em tempos de pandemia demanda eu ter uma boa relação com Deus e, ao mesmo tempo, ver que a minha fé está sendo provada nesses tempos, ok? Algumas fontes estressantes aí, como a gente falou, existem algumas fontes muito estressantes. Parece que o trabalho, pela pesquisa que eu fiz, é uma das fontes mais estressantes que existe. Jornada de trabalho, casa, trabalho, enfim. Doença também é uma fonte muito estressante, né, que causa muita ansiedade, causa muita depressão. A doença, muitas das vezes, bagunça a nossa vida, né? Eu não sei como é que o Felipe reagiu quando ele percebeu que tinha um problema na coluna, que tinha que passar por uma cirurgia, o que vai acontecer depois disso, mas o que ele pôde fazer a não ser confiar em Deus e deixar Deus tocar o barco da vida dele? Né? Tem que fazer, né? Nós oramos, a gente pede a manifestação de Deus, mas nós não temos muita gerência nessas horas. A gente fica na mão de um especialista, a gente depende da opinião do médico, a gente não sabe o que vai acontecer na cirurgia, se a gente volta andando ou se não volta andando, ou se volta melhor do que o que foi, ou se volta pior. E nós temos que ter certezas que nessa hora, independente do resultado, há um Deus cuidando de nós 24 horas por dia. Essa confiança não pode ser abalada. Outro fator estressante também é a nossa família. A família é um fator estressante, né? Em tempos de pandemia aí, muita gente ficou dentro de casa. Muito homem que ia trabalhar fora, tinha uma rotina aí de chegar em casa e ver tudo limpinho, de não acompanhar muito o que a esposa, muitas das vezes doméstica, né, dona de casa, está fazendo. Agora o camarada bonitão lá está lá, né? Dentro de casa, fazendo às vezes um trabalhinho pequeno, vai no serviço e volta, um horário diferente. Então o cara começa a ficar estressado, começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso, começa a ficar triste, não sei. Mas será que esses eventos são suficientes para tirar a gente do eixo? Eu acho que não. Outro fator estressante, para mim, e aí já caminhando para o nosso finalzinho, né, para a gente ter depois um bate-papo aí, em última análise, um dos fatores mais estressantes na vida do ser humano é o relacionamento dele com ele mesmo e com os outros. Nenhum tipo de estresse acontece a não ser o da doença, onde a pessoa, por exemplo, trabalho. O que está te incomodando no seu trabalho? Com certeza é alguém. É porque agora mudaram o meu horário. Não estava nem um pouco afim disso. Fiquei estressado com isso. Alguém mudou o seu horário. O horário não muda sozinho. Alguém foi lá e mudou. Algum chefe, um superior seu, alguém do RH, sei lá, da administração, foi lá e bagunçou sua vida, né? Ou seja, são nos relacionamentos interpessoais que acontecem os maiores estresses. São esses relacionamentos. E a gente está se relacionando o tempo todo com gente. O tempo todo a gente está lidando com gente. A não ser que você se isole e more sozinho num local onde não exista ninguém. E, por enquanto, a gente não tem tanta condição de fazer isso, né? Até porque Deus nos fez para sermos seres relacionais. Pode ver, uma das coisas que foi prejudicada nesse momento de pandemia não foi, e nem deveria ser, a nossa relação com Deus, mas a relação com o próximo. Por quê? Muito de nós só se encontra nos cultos. Até porque o culto de domingo normalmente é para isso mesmo, né? Um culto de louvor e adoração, mas também um culto de comunhão, de integração uns com os outros. É isso aí. E aí, agora, com essa pandemia, esse aspecto de reunião, de nos ajuntarmos, um ajuntamento solene, ele foi prejudicado. Mas eu não posso dizer que a minha relação com Deus foi prejudicada nesse tempo de pandemia. Eu posso estar sentindo saudade dos meus irmãos, estar afetado de alguma forma por isso, mas é bom eu sentir um pouquinho de saudade, né? Então, eu quero que você pense que, na verdade, esse momento, em outras palavras, eu estou aqui me segurando para falar isso, mas provavelmente, meu amado, esse momento é um momento precioso para a igreja. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que nós estamos vivendo um momento importante e benéfico para a igreja. É um momento de muita reflexão. Que tipo de igreja nós temos sido?
E aí, que tipo de pessoa eu tenho sido? Parece que tiraram um pouco da nossa sombra e da nossa água fresca. Como eu estou reagindo a isso? Ok? E para a gente já fechar, eu queria trazer uma pergunta. Só pegar minha Bíblia aqui. Eu queria que nós fizéssemos uma reflexão. Eu fiz uma pergunta aqui que já está indo para o final, daqui a pouquinho eu vou chamar o Felipe aí. Eu fiz a seguinte pergunta aqui, olha só. Que tipo de resposta ou reação você tem tido nesses últimos meses? Você vem notando alguma diferença em seu comportamento? Como é que era você antes da pandemia? Como é que você está agora? Na sua relação com as pessoas, na sua relação com Deus? Você consegue perceber alguma mudança significativa em você? Pô, Guilherme, eu ando um pouco mais preocupado. Eu acho que eu estou um pouco mais ansioso. Ok, também estou. Tem algumas incertezas, inseguranças. Mas isso está atrapalhando o seu sono, sua alimentação, sua relação com Deus? Não. Estou tranquilo. Poxa, Guilherme, eu tenho experimentado assim uma certa tristeza, cara. Estou muito triste. Mas triste por quê, meu irmão? Rapaz, nessa pandemia agora eu comecei a sentir que não vale a pena a vida, cara. É tudo uma grande mentira, cara. Olha aí, olha. Essa pandemia a gente não sabe. Opa, peraí. Não vale a pena viver. Meu Deus. O que esse camarada está falando? O que esse meu irmão está falando? Então, existem maneiras da gente identificar em nós algum tipo de mudança significativa. E quem começa a perceber algum distúrbio, alguma mudança muito importante aí, né? Moderada para severa, para grave, para alguma mudança mais significativa, o que eu falei lá atrás? Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Eu acho que essa conversa nossa aqui é uma espécie de ajuda que eu estou prestando a vocês, uma espécie de termômetro para você fazer uma aferição de como estão os seus comportamentos. E eu já falei que não são os problemas externos que determinam a nossa reação, mas é o que está no meu coração é que vai determinar o tipo de resposta que eu vou ter diante das situações externas. E eu termino dizendo, repetindo mais uma vez a pergunta: que tipo de resposta e reação você tem tido nesses últimos meses? Nesse tempo de pandemia, como é que você tem reagido às dificuldades? Perda de emprego, perda de saúde, perda de sono, ou não? Você está bem, você nota que houve uma diferença no seu comportamento, mas ele não tirou você do eixo. Ou o contrário, tirou muito você do eixo. E aí, eu quero deixar uma dica aqui. Quais são as melhores reações que a gente pode ter? Essa eu quero provocar mesmo. Nós vimos aqui que é o nosso coração que determina que tipo de reação, resposta eu preciso ter nesse tempo de pandemia. Você pode ter, irmão, um arsenal de respostas boas. Você pode ter, inclusive, um compêndio de respostas politicamente corretas. Talvez você tenha, diante dos outros, até tido reações louváveis. Mas só você sabe o quanto lá no seu íntimo você está muito mais abalado do que aquilo que de fato você está demonstrando. Eu particularmente não acho que isso seja uma hipocrisia. Mas cuidado para você não deixar de perceber que talvez exista algo muito mais mexido dentro de você e que você está fazendo um esforço muito grande para não demonstrar isso. Em alguns momentos isso é até importante. Eu posso estar passando uma luta miserável, irmãos. Miserável, difícil. Mas eu não quero que os meus filhos percebam. Eles podem ficar muito inseguros. Mas alguma coisa do que eu estou passando, talvez eu possa compartilhar com eles. Lembra? Buscar ajuda quando necessário. Buscar um aconselhamento. Buscar o pastor da minha igreja.
um irmão mais antigo, que tenha mais fé do que eu, um irmão mais fesudo que eu, alguém com mais caminhada, alguém que já experimentou mais lutas, alguém que maneja a palavra da justiça e da verdade melhor do que eu, alguém que já tem mais experiência em alguns assuntos. Eu acho importante fazer isso. E aí, eu gostaria de que as nossas reações, quanto mais bíblica, melhor. Que tipo de reação e resposta o cristão tem que ter nesse tempo de pandemia e depois que terminar a pandemia? Reações bíblicas. Aquelas reações que a Bíblia diz para eu ter. Por exemplo, já falamos de uma aqui. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que nós temos condições de suportar as adversidades. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que passaram por momentos de extrema dificuldade e essas pessoas aumentaram a sua relação com Deus, amadureceram espiritualmente. Então, eu acho que a igreja pode usar esse cenário para um grande crescimento bíblico, espiritual, um momento de envolvimento, de intimidade com Deus, de se retomar, por exemplo, o homem que estava perdido no seu sacerdócio dentro da sua casa, os homens agora estão mais tempo em casa, será que não é um bom momento para nós homens retomarmos o sacerdócio nosso dentro do nosso lar? Segundo o que a palavra de Deus diz, você é homem casado aí, será que as mulheres nesse momento não podem desfrutar de... Alguém abriu o microfone? Oi? Ok. Será que nós podemos desfrutar nesse momento de esposas, as mulheres aí, que normalmente são vistas como mais ansiosas, nós vemos agora as mulheres entendendo esse momento agora e falando, Senhor, eu quero colocar minha confiança em Ti, quero depositar aos Seus pés a minha confiança, não quero ficar ansiosa andando para um lado e para o outro, eu quero me parecer mais com o Senhor Jesus, nossos filhos também. E aí, o texto que já está mais do que mastigado, né? O texto que já está mais do que passado, que tem a ver com o nosso amigo Filipe aí, né? Carta aos Filipenses. Eu queria fechar aqui com Filipenses 4, a partir do versículo 4. Filipenses 4 em diante diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gente, às vezes, só lê aquele pedacinho do texto, né, que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração. Pois é, mas o texto não começa assim. Nós precisamos ver que Paulo começa falando com os filipenses da seguinte maneira: alegre-se sempre no Senhor. Esse texto está mostrando algo muito simples, mas nem sempre feito por nós. Nós devemos olhar para Deus nesse momento, olhar para Cristo, ver se a nossa fé nos direciona para Jesus. Porque a nossa fé, por menor que seja, ela aponta para Jesus. Porque a nossa fé foi feita por Ele. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a nossa fé automaticamente nos direciona para Jesus. Se nesses tempos de pandemia eu tenho sentido mudanças graves na minha vida, de comportamento, de reação, e as minhas reações não têm sido bíblicas, eu preciso questionar o meu nível de entendimento e conhecimento da palavra de Deus, o quanto eu, de fato, me coloco nas mãos de Deus, o quanto de confiança eu tenho, e para casos mais graves, onde o desespero toma conta, e eu arriscaria dizer, sem querer ser ofensivo, até que ponto houve uma genuína conversão na vida de quem se comporta dessa forma.
né, perdido de um jeito que talvez nenhum ímpio se comportasse dessa forma. Nós precisamos dar conta disso, amados. Ser um servo do Senhor, ser uma serva do Senhor, implica darmos bons testemunhos. Se te mostras fraco no dia da angústia, ó miserável homem, eu posso dizer, estou fraco, mas eu no Senhor me fortaleço. Queria deixar esse texto para os irmãos e fechar com Filipenses 4:9, que é como eu queria terminar a minha fala com vocês aqui. Depois que Paulo exorta e orienta a igreja a não andar ansiosa por coisa alguma, muito pelo contrário, né? Apresentar as suas preocupações, orações, súplicas para Deus, seria uma espécie de remédio para a ansiedade. Lá no versículo 9 de Filipenses 4 está escrito assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Mais uma vez, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Amado, põe em prática tudo que você já aprendeu. Tenho certeza que você já aprendeu o suficiente para ter respostas bíblicas nesse tempo de pandemia. A melhor resposta nesse momento são respostas que nos assemelhem à pessoa de Cristo. Ele é o nosso objeto, não, né? Não sei como seria a palavra. Ele é o nosso exemplo. Ele é o padrão do nosso comportamento. Ele é o gabarito. É para lá que eu tenho que ir. E eu preciso repensar o quanto, de fato, as minhas reações, as minhas respostas nessa época de problemas, ela tem sido bíblica ou ela tem sido humana e, muitas das vezes, exagerada. Ok? Agradeço aos irmãos e peço que o Felipe entre aí para alguma consideração, enfim. Guilherme, é o seguinte, eu tenho aqui 4 perguntas, né, dos irmãos que os irmãos estão fazendo. Acredito que você vai poder responder rapidamente. E eu gostaria de citar aqui a primeira. A primeira pessoa está perguntando o seguinte: ela é técnica de enfermagem, trabalha com pacientes de alta complexidade. Às vezes, ela se sente incapaz de lidar com certas situações em relação aos pacientes e em relação aos pacientes, em evitar o pior. Ela chega até a passar mal por conta disso. Teve algumas crises de ansiedade e está à base de antibiótico nesse momento. E ela não quer ficar dependente dos remédios. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Esse é um caso bem interessante para a gente falar, não só dessa pessoa especificamente, mas nós estamos vendo que as pessoas que estão trabalhando na área da saúde, em contato direto com as que... E assim, não é de hoje que trabalhar na área da saúde é complicado, tá, irmãos? Eu trabalhei na saúde mental durante 20 anos, mais ou menos, né? Com pacientes com transtorno mental grave, esquizofrenia, psicoses graves, enfim. E também com pacientes com usuários de álcool e droga, né, fazendo uso abusivo de álcool e droga, com muitas enfermidades também. Nesse momento, há uma diferença que nós estamos lidando com algo, eu diria, até certo ponto desconhecido. Então, essa pandemia, ela traz algumas coisas um pouco diferentes, né, que ainda a gente não sabe, expectativas de vacina, enfim. Então, as pessoas que trabalham diretamente na saúde sempre tiveram o nível de estresse lá em cima, ok? Então, como eu falei, de fato, o ambiente é um ambiente muito estressante. Nesse momento, eu diria que até piorou, até aumentou mais. Muitas das vezes o salário dessas pessoas não sofreu um reajuste, as condições de trabalho não são legais, a cobrança continua do mesmo jeito, as desigualdades entre as classes do médico, dos técnicos, dos auxiliares, dos enfermeiros,
nem sempre há uma recompensa financeira que dê algum tipo de alívio, né, para a pessoa, de suporte, porque é importante nessa hora também isso, mas eu volto a dizer, né, essa pessoa que está nesse nível de estresse, a primeira coisa que ela tem que fazer é buscar ajuda. Eu não sei se ela vai procurar um psicólogo, eu não sei se ela é uma serva do Senhor, um servo do Senhor, eu acho que uma mulher, pelo que eu entendi, não tenho certeza, mas a pessoa, enfim, né, que está passando por essa situação e trouxe essa pergunta, ela precisa urgentemente buscar aconselhamento, um acompanhamento. Ela precisa falar do que está acontecendo com ela. O tratamento medicamentoso, ele não é recomendado sem um acompanhamento psicoterapêutico ou um aconselhamento bíblico. Aqui não vou entrar nessas questões, se a pessoa deve ou não fazer uma psicoterapia, se ela pode procurar fazer um gabinete pastoral, por exemplo. Eu, por exemplo, atendo as pessoas, não como psicólogo, porque eu não posso fazer isso agora, nem recebo para isso mais, mas eu fiz uma especialização em aconselhamento bíblico e eu tenho atendido muitas pessoas dessa maneira, aconselhando biblicamente. E o resultado é maravilhoso. É muito importante que as pessoas entendam que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, mais do que a psiquiatria, mais do que a psicologia e mais do que a psicanálise. Nós, cristãos, temos a Bíblia. A palavra de Deus diz: devemos nos aconselhar uns aos outros. Colossenses 3,16, se eu não me engano, aconselhem-se mutuamente, né? Então, o que eu recomendo para essa pessoa é que ela imediatamente continue com o tratamento medicamentoso, ok, né? Até porque para tirar é só com orientação médica mesmo, para que seja feito o desmame correto, mas ela precisa procurar uma ajuda especializada, uma terapia, ou aconselhamento bíblico, se for um cristão. Amém. A segunda pessoa, ela pergunta o seguinte: ela não tem dormido direito e ela tem comido o dia todo. Eu acredito que a dificuldade dela tenha sido a ansiedade, né? Ela esteja talvez sofrendo de ansiedade, é isso mesmo? Basicamente, a primeira coisa que se pensa é na ansiedade. Por quê? Porque normalmente a pessoa num quadro depressivo, isso assim, geralmente, tá? Mas nos quadros depressivos, as pessoas costumam relatar perda de apetite, as pessoas não sentem tanta vontade de comer, né? Não é preguiça de comer, não, é falta de apetite, inapetência mesmo, né? Às vezes o corpo não aguenta a ideia de comer, mas já comer demais, mesmo que a pessoa ande triste, perdendo sono, insônia aí, né? A pessoa desconta na comida. Vamos pensar numa coisa aqui importante? Essa pessoa que fez a pergunta, se for um cristão, ela precisa pensar até que ponto essa reação dela é uma reação normal, ok, né? Mas até que ponto isso é um pecado? Até que ponto esse comer exageradamente não está mostrando, de alguma forma, que ela está fazendo uso abusivo de comida, tá? E a gente precisa pensar que, em alguns momentos, e aí nas psicoterapias convencionais, esse tipo de abordagem não vai aparecer. Falar de pecado, falar de glutonaria, ansiedade como falta de fé, não, pelo contrário. Às vezes a psicologia, ela tem uma abordagem até um pouco mais pacífica em relação a esses distúrbios. Eu, particularmente, como psicólogo, eu prefiro ir para o aconselhamento bíblico e ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Nós acabamos de ler um texto que nos orienta a lançar a nossa ansiedade diante de Deus. Volto a dizer, como falei para a primeira pergunta lá, essa pessoa precisa buscar uma orientação profissional, uma ajuda, tá? Se ela quiser procurar uma psicoterapia, ok. Mas se ela quiser procurar um bom conselheiro bíblico, procurar irmãos da igreja, pessoas que tenham capacidade de sentar, ouvi-la, orar com ela, e não questionar, não ficar julgando, mas acolhê-la, né? E, ao mesmo tempo, essa pessoa que fez a pergunta, se é ela que está passando por isso, eu faço um desafio a essa pessoa. Até que ponto a normalidade do comportamento dela já não está conduzindo a ela cometer um tipo de pecado, que é a glutonaria. Comer exageradamente é glutonaria.
e a Bíblia fala que isso é pecado. Talvez essa informação faça a pessoa levar um susto, né? E amém por isso, né? Que bom, né? Que a pessoa fala, é mesmo, não tinha pensado que o meu comportamento, tudo bem que justificável, mas no final das contas eu estou pecando contra o meu Senhor, comendo mais do que eu preciso. É importante ela pensar isso aí. Amém. Grandes conselhos, hein? A terceira e penúltima pergunta. Na verdade, não é nenhuma pergunta, né? Ela colocou aqui uma sugestão. O isolamento social me permitiu tempo para descobrir novas coisas e me ajudar a passar por esse tempo. Entre elas, cuidar de plantas, né? Só um instantinho que tá tampando aqui a pergunta dela. Peraí. Cuidar de plantas, terapia que pode ser uma alternativa para algumas pessoas. Pode falar, Guilherme, por favor. Bacana o que essa pessoa falou, né? Uma das coisas que a gente aprende muito no aconselhamento bíblico é o que a gente chama de confrontamento noutético. Noutesia, uma palavra do grego lá, que tem a ver com instruir, orientar, exortar, tem a ver com puxão de orelha, né? E voltando um pouquinho na questão da segunda pergunta, a primeira talvez nem tanto, mas a segunda, é importante que nós, crentes do Senhor, crentes no Senhor, filhos de Deus, tenhamos muito cuidado para que nós não nos apeguemos a certas respostas emocionais que são entendidas como normais pela sociedade comum, secular e até pelas psicologias da vida aí. A Bíblia diz que aquele comportamento é pecado, então ele precisa ser tratado como pecado. A notícia boa, né, eu costumo deixar algumas pessoas confusas com isso, mas é muito bom saber que a ansiedade pode ser um pecado. E que a minha depressão pode ser um pecado, o mais natural que seja. Por quê? Porque se for uma doença, eu vou ter que buscar um caminho aí pastoso. Mas se eu entender que pode ser um pecado, tem que conversar para ver como é que está a coisa aí, eu posso buscar perdão em Cristo. Então, se eu estiver comendo demais, isso for glutonaria, Senhor, me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Eu tenho pecado contra o templo do Teu Espírito Santo. Eu estou cometendo um erro, eu estou desobedecendo a Sua palavra. Há um texto na Bíblia que diz assim, em Provérbios, achaste mel? Come apenas o que lhe aprover. Não é porque eu achei um favo inteiro de mel, uma colmeia inteira, que eu vou cair de boca em cima. Não posso fazer isso. Ainda que eu não consiga levar para casa aquilo tudo, eu não preciso carregar dentro de mim aquele peso. E muitas das vezes as pessoas acham que descontar algum tipo de descompensação aí, né, na comida, porque já que crente não bebe, então crente come, né? Esse ditado ele é completamente absurdo. Nossa, crente não bebe, mas come, né? Pô, a gente está falando de glutonaria, em última instância, tá, irmãos? Mas dentro do aconselhamento bíblico existe uma orientação de você fazer uma confrontação saudável com a pessoa. Então, eu estou falando numa linguagem aqui confrontadora, intencional, tá, irmãos? Qualquer coisa aí, depois me chama para a gente conversar mais perto, que a gente vai se entender. E o que essa irmã falou, o que essa pessoa falou aí, realmente, ela descobriu, ela como se fala hoje, né? Uma palavra muito usada aí. Eu não entendo muito bem essa palavra, não, mas eu acho ela bonitinha. As pessoas estão se reinventando. É a palavra da moda. Eu tenho umas dificuldades com alguns termos aí, né? Mas essa palavra reinvenção é legal. Olha o que ela fez. Ela descobriu um talento, um dom ali de mexer com plantas. Isso é mais antigo do que minha avó, que já faleceu, gente. Na verdade, a primeira função do homem no Éden era cuidar de planta, era cuidar de bicho, dar nome para as coisas, era arar o chão. Mesmo depois que o pecado entrou, Adão não passou a trabalhar depois que ele caiu, juntamente com a sua esposa. Deus já tinha colocado o homem no Éden para cuidar do jardim. Ó, cuidar do jardim é coisa de Deus, tá, gente? Então, se você tem aí a capacidade de ter uma horta suspensa, pense em fazer alguma coisa nesse sentido. Pode ser que você esteja até mesmo
fazendo algum princípio de Deus aparecer na sua vida. E eu recomendo sim, tá? Solidariedade, esses outros comportamentos nossos que estavam engavetados começam a reaparecer nesse tempo de pandemia. E parabéns aí para essa pessoa que descobriu aí algum talento, retomou algum talento de mexer com a terra. Recomendo isso, tá bom? Recomendo mesmo. Amém. Então, nós temos aqui uma última pergunta, né? Sou bem paciente e tento me controlar, me fazendo a pergunta: como que Jesus reagiria para poder ter um controle nesse sentido na nossa atual situação? Então, ela está dizendo que ela é impaciente e ela tenta se controlar dessa forma. Ô, Felipe, você pode repetir a pergunta, fazendo um favor, para eu não responder errado aqui? Ok. Sou bem impaciente e tento me controlar fazendo a seguinte pergunta: como Jesus reagiria nessa situação? Pois é. Eu tinha entendido você dizer que ela era paciente, não, ela é impaciente, né? Eu conheço uma pessoa muito impaciente e eu tenho muita dificuldade de lidar com essa pessoa. Essa pessoa sou eu. Eu também sou um cara bastante impaciente, né? Como já falei, sou meio estressadinho no trânsito, eu não tenho muita paciência com conversa fiada. Eu não sei, eu acho que eu preciso orar mais. Todos nós precisamos, mas acho que eu preciso orar mais, né? E eu não sei por que eu sou assim, né? Mas eu acho até que isso é um espinho na carne. Mas olha, a colocação que a pessoa fez, ela é perfeita. A gente tem que olhar para Jesus e pensar assim, como é que Jesus agiria no meu lugar, né? Tem um livro lá, Em Seus Passos, que faria Jesus, né? Eu acho que o livro deveria se chamar O que Jesus faria em seus passos, né? Eu acho que o autor ali, acho que trocou, não sei. Mas eu penso que é isso também, tá? Ô, Felipe, a pergunta aí, a colocação, é para Jesus que nós temos que olhar. Ele é o nosso exemplo. E tudo que Jesus passou, ele passou como um homem também. Diz a palavra do Senhor, não sei se foi, não sei se é Hebreus, não sei se é em Hebreus, não vou lembrar agora, Efésios, agora eu não tenho certeza, né? Que Jesus em tudo foi tentado. Foi provado em todas as coisas, lá no deserto, fora do deserto. Jesus não foi apenas tentado pelo diabo. Os fariseus perturbaram Jesus. E é interessante que algumas das vezes parece que Jesus respondeu de uma forma até irada. Mas eu não posso me esquecer que todas as reações de Jesus foram perfeitas. Eu não saberia, por exemplo, me irritar e isso ser para a glória do Senhor. Jesus, quando se irritou, eu diria que ele se irou por conta, por exemplo, da venda de produtos lá no templo, né? A casa do meu pai virou covil de mercadores. Ali Jesus teve uma reação esquisita, ele se irou. Mas não é o tempo todo que Jesus fez as orragens de corda e saiu mandando nas costas da turma, não. Teve um momento para isso. E Jesus não pecou fazendo isso, porque a Bíblia diz que ele não pecou. A palavra do Senhor, as Sagradas Escrituras diz que Jesus jamais pecou. Então, nisso ele não pecou. Jesus deve ter ficado muito estressado quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, aquela palhaçada que fizeram, e aí as pessoas prontas para apedrejar a mulher pega em flagrante adultério e Jesus escrevendo no chão. Meu Deus, ele devia estar com o coração ardendo. E qual foi a resposta de Jesus? Como é que ele tratou aquela situação? Está vendo como é que as respostas bíblicas são as melhores? Por quê? Porque elas mostram como Jesus reagiu. O que eu não consigo entender é que alguns crentes começam a falar assim, não, mas era Jesus. E o que tem? O que ele falou sobre isso? No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Ou seja, ele já deixou a vitória pronta. Mas eu só alcanço a vitória quando eu passo pelos mesmos caminhos que ele passou. Cadê a cruz na vida do cristão? Eu acho que o melhor lugar para o cristão ficar é numa cruz, olhando para Jesus, mas crucificado. E aí, se você é impaciente, se você é ansioso, nota que isso às vezes leva você a pecar, a fazer coisas que desagradam a Deus,
crucifica a sua carne, né? As nossas respostas precisam ser bíblicas. Jesus é o exemplo correto para as nossas respostas. Não tenha medo de imitá-lo. É difícil, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos nos assemelhar a Jesus Cristo. Aqueles que são do Senhor têm total condição de se assemelhar a Jesus Cristo. Essa é uma ordem de Jesus. Amém, glória a Deus. Inclusive, isso também se tornou um filme, né? Isso que nós acabamos de falar, né? Não só agora temos a oportunidade de ler o livro, né? Mas temos também o filme, tá certo? E eu queria fechar aqui também esse momento, né? Depois convidar o nosso irmão para estar louvando aí com mais um cântico para a gente encerrar de vez. Eu tenho um texto aqui que não foi citado, mas é um texto que se encaixa perfeitamente nessa nossa nessa nossa realidade hoje, e que diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Então, a ideia aqui de pensar nas coisas do alto é pensar na perspectiva de Deus, é olhar para Jesus, é entender que a perspectiva que Deus tem a nosso respeito, elas são melhores que as nossas perspectivas terrestres. Então a gente precisa olhar para o alto, manter o nosso foco, manter a nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é Ele quem está assentado ao lado do Pai, à sua direita. É Ele quem tem planos de paz para a nossa vida. É Ele quem tem palavras de vida eterna. Então, nós precisamos manter os nossos olhos firmes no Senhor Jesus Cristo, diante dessa situação que nós estamos vivendo agora de pandemia. Porque tudo isso é terreno, tudo isso vai passar, um dia vai acabar, um dia vai se tornar insignificante, né? Então, e a gente vai continuar com o nosso propósito, mantendo os nossos olhos em Cristo, e um dia nós nos reencontraremos com o Senhor, nosso Deus, né, nos céus, e moraremos eternamente com Ele na sua glória. Então, essa é a minha palavra para encerrar aqui. E eu quero, desde já, agradecer ao nosso irmão Guilherme pela sua participação nessa noite. Foi muito bem-vindo a sua participação aí, ao vivo conosco, na nossa live. Que Deus continue sustentando a sua casa, a sua família, a sua vida, e que possamos continuar com esse pensamento, pensando nas coisas lá do alto, olhando para cima, olhando para o Senhor. Foi muito boa as suas palavras aqui nessa noite, tá, Guilherme? Você está de parabéns, você é um homem de Deus, você é um excelente psicólogo e você é um excelente teólogo também. Então a gente pôde, à luz das Sagradas Escrituras, enxergar claramente a necessidade do ser humano. E essa necessidade ela só pode ser suprida se o Senhor Jesus Cristo nos der a sua palavra final. Então, tudo que nós precisamos continua ainda estando no mesmo lugar, nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus. Então, nós precisamos sim buscar talvez um atendimento com um terapeuta. Eu não sou contra isso, sou totalmente a favor. Inclusive, nós temos aí atendimentos praticamente gratuitos lá na nossa igreja, com uma psicanalista que nos atende lá, que é a Elmar. Ela está à disposição do reino de Deus para atender pessoas lá na nossa igreja diariamente. Então é só você pegar o seu WhatsApp aí, mandar uma mensagem para a Ciseli, que é a nossa secretária, para a nossa irmã Tatiana, que é a nossa secretária, ou até mesmo para o WhatsApp da igreja aí, que vocês estão vendo aí agora, aí está disponível. Você marcar, tá, o seu horário, agendar o seu horário, e você ser atendida por ela. É uma mulher capacitada, uma mulher de Deus também, assim como o Guilherme é também um homem de Deus. Então, ela está disponível para atender principalmente os membros da nossa igreja. Então, irmãos,
não tem outra bênção melhor do que essa. Nós temos uma psicanalista para nos atender lá, praticamente gratuito, tá certo? Ela cobra R$ 20 por mês para dar 4 atendimentos mensais. Só Deus para fazer isso. Então, não falta oportunidade para aqueles que estão precisando de tratamento, tá bom? Ou conversar, compartilhar ideias, se abrir. Por favor, irmãos, nós temos uma mulher muito capacitada na igreja para poder fazer isso. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. E futuramente teremos aí mais uma psicóloga na nossa igreja, que estará à disposição para servir também a comunidade, servir a Jesus ali na nossa igreja. Eu tenho certeza disso. Estou falando aqui por ela, porque eu já conheço ela perfeitamente, sei que esse é o desejo do coração dela também. É a nossa irmã Beatriz Leite, que daqui 1 ano, né, essa pandemia atrasou um pouco, mas daqui um pouquinho ela já está formada na sua faculdade, no seu curso de psicologia ali na UF, e ela vai poder dar também os seus atendimentos ali na igreja. A igreja vai estar de portas abertas para que ela possa servir a Jesus ali, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, nós temos grandes pessoas que podem servir a Jesus dessa forma, e você não pode ficar aí, né, aguardando, né, as coisas piorarem para você. Procure sim um atendimento o mais rápido possível, tá bom? Vamos chamar o Alexandre aqui para encerrar, e antes eu quero chamar o Guilherme para ver se ele quer dar mais alguma palavra, falar mais alguma coisa, e depois a gente vai liberar ele aí, para que ele possa se levantar, né, que ele também tem os mesmos problemas que eu, a gente faz tratamento junto, então eu sei muito bem como é ficar sentado aqui 1h30, né, e a gente, na verdade, já está 2 horas sentados, que a gente abriu a live, abriu essa plataforma há 2 horas atrás. Sempre nós abrimos essa plataforma minutos antes dela ir para o Facebook, então a gente já está sentado aqui mais tempo. Então, quero dar essa oportunidade para o Guilherme, depois eu vou chamar o Alexandre para encerrar aí com 2 cânticos aí abençoados, em nome de Jesus, juntamente com sua esposa, que tem nos abençoado grandemente também. Poxa, eu estou muito feliz com a ajuda que a Alessandra tem dado para a gente. Pode falar, Guilherme, por favor. Opa, uma consideração finalzinha, isso aí, eu quero agradecer também aos irmãos, ao convite. Poxa, é muito bom poder prestar algum tipo de auxílio, ajuda, né, da minha experiência, das coisas que eu vi. Não desincentivo ninguém a não procurar ajuda, né, ainda que seja terapêutica, médica. Eu não faço esse tipo de coisa, né? Eu estaria jogando contra o meu time, né? Estaria, sei lá, cuspindo no prato que eu comi, alguma coisa desse tipo, né? O que eu faço, na verdade, é um desafio. Eu não estou tirando ninguém de cena, até porque eu teria que me excluir primeiro. Mas eu quero fazer um desafio aos irmãos da igreja de vocês. Esse desafio está lá em Romanos 15:14. Que diz assim, né? Romanos 15:14. Guarda essa aí, juntamente com Colossenses 3:16. Romanos 15:14. Quem gosta de Romeu e Julieta, aquele queijo com goiabada, né? Eu gosto pra caramba. Eu penso que Colossenses 3:16 é a goiabada e Romanos 15:14 é o queijinho. Aqui diz assim: meus irmãos, isso aqui é Paulo falando aos romanos. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. É claro que se nós tivermos pessoas profissionalmente capacitadas que estudaram, meu Deus do céu, ninguém segura essa galera no nome do Senhor. Mas o aconselhamento bíblico, na verdade, ele poderia ser, inclusive, um ministério dentro da igreja. Então, eu faço esse desafio à igreja do Filipe aí, aos irmãos que estão ouvindo, a que você leia depois com calma Colossenses 3:16, Romanos 15:14, meus colegas de trabalho aí, profissionais da área da saúde, entender que, na verdade, os nossos pressupostos, quando são bíblicos, nós ajudamos as pessoas em áreas onde a ciência não chega nem perto. Ela ajuda, ela estimula, ela nos dá um conhecimento técnico, científico, importantíssimo.
Mas existem áreas do comportamento humano que a Bíblia já sondou há muito mais tempo, e ela às vezes apresenta respostas até mais simples, práticas, com uma grande diferença. Elas glorificam ao Deus vivo e verdadeiro. Elas são para a honra e glória do Senhor. Então, desafio todos aí, os colegas de profissão, quem já está na área, quem está chegando, a ler Romanos 15, 14, né? Todos da igreja estão plenamente instruídos. Se essa foi uma realidade da igreja, glória a Deus por isso. Se não for, pastor, estudo bíblico, massifica isso na cabeça da galera, né? Devocional mesmo, trabalhar muito com a igreja aí, né? Onde nós estamos capazes de aconselharmos mutuamente, aconselhar-se uns aos outros. Não é uma exclusividade de quem tem uma formação. Melhor se a pessoa tiver, muito melhor. Mas todos nós, servos do Senhor, temos condições de nos ajudar mutuamente em algum tipo de conselho. E essas pessoas que vocês identificaram aí, que estão passando por mais dificuldades, problemas mais sérios, seja alguma compulsividade, procure sim uma ajuda especializada. Talvez o seu problema demande já uma ajuda mais especializada. Eu sou muito a favor disso, mas não deixem de colocar a Bíblia como o pressuposto mais importante nas prescrições de vocês, em nome de Jesus. Guilherme, eu estou maravilhado com as suas palavras, com seus ensinamentos, totalmente bíblicos, né? E que Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá? E continue te dando unção, porque a resposta para tudo isso, para todas as suas palavras, é unção. É unção do Espírito Santo sobre a sua vida, né? E você tem vivido isso intensamente, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue abençoando, né? O ministério que Deus te confiou, né? Esse é um ministério lindo que Deus te confiou, né? Esses atendimentos bíblicos dessa forma. Eu louvo a Deus pela sua vida. Você está de parabéns, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Vou convidar aqui agora o Alexandre para estar louvando a Deus, encerrando essa live, em nome de Jesus. Nós passamos aí 5 minutos, mas acredito que você pode esperar mais 5 minutinhos para louvar ao Senhor conosco, e depois estarei dando a benção. Muito obrigado, Guilherme. Boa noite. Deus te abençoe. Você está liberado aí para se levantar, para se esticar, para fazer hambúrguer lá agora, né? Na sua hamburgueria. Deus abençoe. Vai lá dar uma força lá para sua esposa, em nome de Jesus. Um abraço. Manda um abraço para todos aí. Vamos lá, Alexandre. Alexandre, eu vi você dançando aí, rapaz. Ninguém viu, não, mas eu vi você dando uma dançada igual o Ney, hein? Você e o Ney. Vou chamar vocês para dançar lá na igreja. Pode me colocar lá no Ministério de Coreografia que eu vou espantar os irmãos lá. Amém, irmãos? Muito boa palavra desta noite. Independentemente do que você esteja sentindo, louve ao Senhor. Não importam as circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvo
somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, te adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Eu queria pedir a você que está nos assistindo nessa noite, para você aproveitar ainda esse momento para compartilhar essa live aí no seu Facebook, na sua página aí no Facebook, tá certo? Na sua conta, e para que mais pessoas possam receber do Senhor, como nós recebemos nessa noite, tá bom? Então, esse é um apelo que eu estou deixando aqui para você que está ainda nos assistindo. Compartilhe aí no seu Facebook para que mais pessoas possam ser alcançadas. Vamos louvar a Deus mais uma vez com o Alexandre e daqui a pouco a gente encerra. Glória a Deus.
Espírito Santo, eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Eu te quero voltar ao início de tudo, quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no teu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho nessa vida, caminhando pela confusão. Confesso que andei perdido, mas hoje eu te dou o meu coração. Arrependido de tudo que fiz, quero voltar, Senhor, para os teus rios. Voltar, Senhor, para os teus rios. Me molhar, me lavar, me inspirar, me ensinar e arde outra vez no meu coração. Me molhar, me mostrar, me ensinar, me inspirar e arde outra vez no meu coração. Instrumental. Adore o Senhor comigo. De braços abertos Ele quer te receber. Adore o Senhor em espírito e em verdade. De braços abertos, de braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Amém, pastor? Amém. Amém. Eu achei que você tinha encerrado. Tinha encerrado, tá ok. Irmãos, queria agradecer a participação de todos vocês nessa live de hoje e convido você para estar conosco no domingo às 19 horas, aqui também no Facebook da igreja, Facebook particular que eu tenho aqui, né? E para que você, mais uma vez, seja edificado, alcançado pela mensagem do Evangelho e também possa ter a oportunidade de louvar a Deus, tá bom? Nós continuamos aí mantendo a quarentena, né? E os nossos... Eita. Peraí, tá dando... Som. Nós vamos continuar mantendo a nossa quarentena, né? Os nossos trabalhos da igreja ainda continuam dessa maneira, online, tá certo? E nós ontem já entregamos as doações que nós recebemos da nossa campanha do agasalho e também de alimentos,
né? Vamos manter somente agora a campanha do alimento, tá certo? Até acabar-se a pandemia. Então, a gente continua, nós continuamos, então, eita, fugiu a palavra, aguardando as suas doações. A gente espera pelas suas doações para que a gente possa ajudar ainda mais as pessoas, tá bom? Então, no mês que vem, a gente ainda mantém a nossa campanha de alimentos, para a gente arrecadar o maior número de alimentos e ajudar o maior número de famílias e pessoas, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Quero abençoar a sua vida, a sua casa nesse momento. Que o grande amor de Deus, o Pai, e a graça redentora, salvadora de Cristo Jesus, nosso Senhor, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus reunido, hoje, para todos sempre. Amém. Muito obrigado pela participação de todos vocês na nossa live de hoje. Muito obrigado também pela participação de vocês na nossa campanha de ontem, na campanha do agasalho, que nós ontem saímos às ruas para entregar os agasalhos às famílias, aos moradores de rua. Foi uma bênção, para a glória de Deus. Agradeço cada um de vocês, da nossa igreja, e também aqueles que também ajudaram a gente de alguma maneira, e nós recebemos uma ajuda muito grande, muito boa, também de uma empresa que nos abençoou muito. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, funcionários dessa grande empresa. Tá certo? Forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe ricamente e abundantemente a vida de vocês. Boa noite a todos. Estamos assim encerrando a nossa live de hoje. Abraço, paz.